Muito bem, pessoal, vamos direto à questão número 3. Mário foi surpreendido por uma pessoa que, mediante ameaça verbal de morte, subtraiu seu celular. No dia seguinte, quando passava pelo mesmo local, avistou Paulo e o reconheceu como sendo a pessoa que o roubara no dia anterior. Levado para a delegacia, Paulo admitiu ter subtraído o celular de Mário mediante grave ameaça, mas alegou que estava em estado de necessidade. O celular não foi recuperado e Paulo foi liberado em razão da ausência da situação de flagrante. Oferecida a denúncia pela prática do delito de roubo, Paulo foi pessoalmente citado e manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. No curso da instrução, a vítima, única testemunha rolada pelo Ministério Público, não foi localizada. Assim como Paulo, nunca compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia. A pretensão punitiva foi acolhida nos termos do pedido inicial, tendo o juiz fundamentado seu convencimento no que foi dito pelo lesado e pelo acusado na fase extrajudicial, aumentando a pena base pelo fato de o agente ter ameaçado de morte o ofendido e deixado de reconhecer a atenuante de confissão espontânea porque qualificada. Considerando apenas as informações narradas, responda na condição de advogado de Paulo aos itens a seguir. Mas volta aqui para mim. Pessoal, vejam vocês. Seguinte, aqui nessa situação, a vítima, o Mário, ele foi assaltado. Então chegou o Paulo e falou, passa para cá o celular. Não tinha arma, não tinha nada, mas ele ameaçou. Quem ameaça uma pessoa para subtrair algum objeto, coisa alheia móvel, pratica o crime de roubo, você já sabe disso. Muito bem. Se ele praticou, ele ameaçou e subtraiu, crime de roubo. O crime de roubo diz exatamente isso. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Muito bem. O que o juiz faz? Ele aumenta a pena por conta da ameaça. Ora, isso configura o quê? Bis in idem. Vocês lembram essa expressão? E é violado isso no direito penal. O bis in idem é o quê? A pessoa ser punida mais de uma vez pelo mesmo fato. Então o juiz utiliza a ameaça como qualificador, utiliza a ameaça como elementar do crime de roubo e usa a mesma ameaça como causa de aumento de pena. Isso não pode, está errado. Muito bem. Que mais aqui que eu vou ter que falar? Da questão da confissão, lembra? A questão da confissão. Pessoal, a cabeça às vezes não funciona, você sabe, né? Muita coisa na cabeça e a gente acaba se esquecendo. Muito bem, olha aqui. A questão da confissão. O juiz fala que ele não aceita a confissão do Paulo porque foi uma confissão qualificada. O que é confissão qualificada? Confissão qualificada é aquela em que o agente confessa a prática do crime, porém diz que praticou o crime porque estava em estado de necessidade, em legítima defesa ou outra excludente de culpabilidade ou excludente de ilicitude. Tá certo? Então ele alega isso. Só que é o seguinte, alguns tribunais já têm aceito isso. Essa questão da confissão qualificada como atenuante genérica. Por quê? Quando você vai lá no artigo 65, inciso 3, a linha A do Código Penal, você vai ver que a confissão, ela sempre atenua a pena, é uma atenuante genérica. Genérica porque está na parte geral do Código Penal. Tá certo? Então, teria que ser alegado isso em favor do Paulo também. Muito bem, vamos lá às possíveis respostas às indagações. Qual a tese jurídica a ser apresentada nas razões de apelação de modo a buscar a absolvição de Paulo? Justifique. Resposta. Dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso em tela, houve violação de tal regra, uma vez que a sentença do magistrado baseou-se somente no depoimento da vítima na fase inquisitiva, bem como na confissão do réu na mesma fase. Assim deverá ser a sentença reformada, absolvendo-se Paulo por ausência de provas. Volta aqui para mim, rapidinho, eu esqueci de falar disso aqui. No processo penal, gente, creio que você já entendeu isso, você já sabe isso, que a persecução penal no Brasil se dá em dois momentos, se dá em duas fases. Uma fase inquisitiva, pré-processual, que é em regra, no inquérito policial, e uma fase processual. Na fase inquisitiva, não há contraditório. Então, imaginem vocês, o delegado de polícia prende, ouve o investigado e ele ouve e ele pergunta, você quer um advogado? Ele fala, não, não quero. Então ele é ouvido sem defesa técnica. Ele simplesmente pode exercer, naquele momento, defesa pessoal. Então não há contraditório, não há ampla defesa. Se não há contraditório, não há ampla defesa, tudo aquilo que é colhido na fase de investigação, rigorosamente, tecnicamente, não é prova. O Código de Processo Penal chama de elementos de convicção. Elementos de convicção. Então, esses elementos, perdão, não é elementos de convicção, elementos informativos. Estes elementos informativos, quando vai para o processo onde há contraditório e ampla defesa, quando novamente é feito, aí se tornam provas. Por quê? Dentro do processo penal moderno, sob a égide da Constituição Federal, prova somente é aquilo que é produzido em contraditório judicial. Deu para entender? Vejam vocês, o magistrado condenou Paulo única e exclusivamente com base no depoimento da vítima na fase da investigação e no depoimento do próprio Paulo na fase de investigação. Na fase processual, a vítima vazou, sumiu, não encontraram mais ela. E o Paulo também, inclusive foi decretada sua revelia. Então, o juiz condenou única e exclusivamente com base naquilo que foi colhido na fase de investigação. Então, como eu transcrevi na resposta, isso não pode, por força do artigo 155 do Código de Processo Penal. Muito bem, segunda parte da questão. Quais as teses jurídicas a serem apresentadas em sede de apelação de modo a buscar a redução da pena aplicada, caso mantida a condenação? Justifique. Resposta. A sentença condenatória, caso seja mantida, deverá ter pena atenuada, tendo em vista que Paulo confessou a prática de crime e, nos termos do artigo 65, inciso 3, a linha D, é circunstância que sempre atenua a pena ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime e, nos termos da súmula 545 do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante mencionada. Além disso, houve violação ao princípio do non bis in idem, já que o aumento da pena base deve ser afastado, uma vez que a ameaça de morte que motivou tal aumento é elementar do crime de roubo previsto no artigo 157 caput do Código Penal, que estabelece como crime a conduta de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Muito bem, vamos para a questão número 4, da prova número 21. Diana, primária de bons antecedentes, em dificuldades financeiras, com inveja das amigas que exibiam seus automóveis recém-adquiridos, resolve comprar joias em loja localizada no município de Campinas para usar em uma festa de comemoração de 10 anos de formatura da faculdade. Em razão de sua situação, todavia, no momento do pagamento, entrega no estabelecimento um cheque sem provisão de fundos. Quando a proprietária da loja deposita o cheque, é informada na cidade de Santos, pelo banco sacado, que inexistiam fundos suficientes, havendo recusa de pagamento, razão pela qual comparece em sede policial na localidade de sua residência, uma cidade do estado de São Paulo, para narrar o ocorrido.
Convidada a comparecer em sede policial para esclarecer o ocorrido, Diana confirma a emissão do cheque sem provisão de fundos, mas efetua de imediato o pagamento do valor devido à proprietária do estabelecimento comercial. Posteriormente, a autoridade policial elabora relatório conclusivo e encaminha o inquérito ao Ministério Público, que oferece denúncia em face de Diana, como incursa nas sanções do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Considerando a situação narrada, na condição de advogado ou advogada de Diana, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Veja você, a Diana tá mal de grana, só que ela não quer dar o braço a torcer e quer mostrar para as amigas que ela também está bem na fita. As amigas estão comprando um monte de carrão e ela não tem dinheiro para isso. E aí vai ter uma festa de formatura, comemoração de 10 anos de formatura. O cara se formou, tá vendo, todo mundo tá se dando bem na vida e ele lá, pobrão. O que ela faz? Você já sei, eu vou pegar e vou comprar umas joias caras. Só que ela não tinha dinheiro para isso. A espertona faz o quê? Vai até uma loja, compra algumas joias chiques e dá um cheque sem fundos. Ela vai em Campinas. Olha o que está acontecendo, ela vai em Campinas. Só que o cheque é descontado onde? Em Santos. A recusa do pagamento é em Santos. Você sabe, né? Então, se a pessoa tem conta em Santos, ela tem a conta bancária dela é em Santos. Ela emite o cheque em Campinas. Esse cheque tem que ir para Santos e lá em Santos se dá a recusa do pagamento. Como foi em Santos que se deu a recusa do pagamento, o crime de estelionato nesta modalidade de emissão de cheque sem provisão de fundos se consuma onde? Em Santos. Deu para entender a situação? Muito bem. Mais uma informação aqui para vocês. A Diana ela é chamada na delegacia. Quando ela é chamada de delegacia, Diana, você fez isso? Fiz sim. E aí? Bom, tá aqui o dinheiro, vou pagar a pessoa, errei, sei que errei, mas está pago aqui o cheque, sem fundos, me devolve o cheque, rasgo o cheque, acabou. Nesta situação, a pessoa praticou o crime, se consumou o crime, só que por razões de política criminal, o Estado adota a seguinte postura. Se a pessoa paga o cheque antes do oferecimento da denúncia, extingue-se a punibilidade. E foi a situação narrada aqui no problema. Houve o pagamento do cheque antes da oferta da denúncia, extinção da punibilidade. Então, com essas informações, vamos a possíveis respostas, uma possível resposta aqui. Vamos lá para a tela. A. Existe argumento a ser apresentado em favor de Diana para evitar de imediato o prosseguimento da ação penal? Em caso positivo, indique. Em caso negativo, justifique. Resposta. Há argumento a ser apresentado em favor de Diana para evitar de imediato o prosseguimento da ação penal, o qual encontra fundamento na súmula 554 do STF, que estabelece que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Assim como o pagamento ocorreu antes do recebimento da denúncia, de imediato deve-se evitar o prosseguimento da ação penal. Volta aqui para mim rapidinho. Pessoal, vejam vocês, essa súmula aqui, já falei para vocês, vou repetir aqui que talvez você tenha esquecido. Pô, mas o professor pega e mete uma súmula aqui, como que eu vou saber? Como que eu vou achar essa súmula? Bom, você vai achar essa súmula porque a hora que você vai lá no artigo 171 do Código Penal, no inciso 6, que fala do cheque sem fundo, você vai localizar que tem uma súmula ali. E você vai lá na parte das súmulas no seu código e lê e vê se tem relação. Tendo relação, você pega e coloca na sua resposta. Deu para entender? Veja você também que essa súmula ela tem que ser interpretada a contrário sensu. Olha que bonito, latim, a contrário sensu, quer dizer, de forma contrária. Você tem que fundamentar a sua resposta no contrário da súmula. A súmula diz que o pagamento do cheque após o oferecimento da denúncia... Onde que está lá? Calma aí. Súmula que estabelece o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundo após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação. Então, ao contrário sensu, se o pagamento se deu antes do recebimento e antes do oferecimento da denúncia, então isso obsta o prosseguimento da ação. Segunda parte da resposta, lá na tela. B. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, qual será o foro competente para julgamento do crime imputado a Diana? Justifique.
Resposta: será competente o foro de Santos nos termos da súmula 521 do STF, que estabelece que o foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato sob modalidade de emissão dolosa de cheques sem fundos é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Volta para mim, como eu disse para vocês, o foro competente é onde não houve o pagamento. E por que isso? Só mais uma observação, mais uma informação para você. Porque quando a Diana emitiu o cheque, ela poderia, até o dia em que o cheque foi tentar ser descontado, o cheque, ser sacado o valor, ela poderia ter ido lá e depositado o dinheiro e não haveria crime. Então só vai se consumar no lugar que houve a recusa do pagamento. Por isso que é na comarca de Santos, aqui no problema apresentado. Pessoal, segundo intervalo, já já nós voltamos.